Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciante. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje o papo é sério, a gente vai mergulhar de cabeça numa das rotas marítimas mais importantes do mundo e que está, literalmente, no fio da navalha, o Estreito de Hormuz. A tensão por lá chegou num ponto que pode mudar o jogo geopolítico global. Olha, o momento que a coisa toda escalou de vez foi no dia 12 de abril. Foi nesse dia que o então presidente Trump deu uma ordem, e que ordem! Mandou a Marinha dos Estados Unidos começar um bloqueio naval contra o Irã. Com um único comando, a temperatura na região, que já era alta, simplesmente ferveu. Mas calma lá, essa decisão radical não surgiu do nada, não. Ela veio logo depois do colapso total de negociações diplomáticas super tensas. Tudo isso aconteceu depois de uma trégua bem frágil, de só 2 semanas. A região estava e continua por um fio. Tá, mas o que é exatamente um bloqueio naval? Na prática, gente, isso é um ato de guerra. A desculpa oficial dos Estados Unidos para fazer isso era meio que dupla. Primeiro, parar navios que pagam taxas para o Irã e, segundo, limpar supostas minas iranianas da rota. Tudo isso, em teoria, sem atrapalhar o comércio mundial. Uma jogada, assim, bem arriscada. Para a gente entender como a situação chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no começo de abril, depois de 5 longas semanas de conflito direto entre Estados Unidos, Israel e Irã, eles conseguiram fechar um cessar-fogo temporário. E por 2 semaninhas, uma pequena janela de esperança se abriu. E o que estava em jogo nessa trégua? Nada demais, só a segurança da passagem de petróleo mais importante do planeta. Qualquer problema ali tem o poder de bagunçar o preço do combustível no mundo inteiro. Então, reabrir o estreito era a condição principal para essa pausa nos ataques. Com a trégua valendo, a diplomacia entrou em campo para correr contra o tempo. Começaram negociações diretas entre EUA e Irã, com o Paquistão ajudando a mediar, lá em Islamabad, no dia 11 de abril. Foi o encontro de mais alto nível entre os dois países desde a Revolução de 79, só para a gente ter uma ideia da seriedade do momento. E não foi uma conversinha rápida não, viu? Foram 21 horas seguidas de negociação. 21 horas! Isso mostra o tamanho do esforço que estavam fazendo para tentar achar uma saída pacífica para essa crise. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E então, por que não deu certo? Bom, o impasse foi onde sempre é, o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos batiam o pé querendo uma garantia total de que o Irã não ia desenvolver uma bomba atômica. Já o Irã achou as exigências um exagero e botou uma condição na mesa, que Israel parasse os ataques no Líbano na hora, algo que os americanos não tinham como garantir. E essa frase aqui, dita pelo então vice-presidente americano logo depois que a conversa melou, resume bem a visão de Washington. Para eles, a oferta final estava na mesa, e se não rolou acordo, a culpa era toda de Teherã. Com o fracasso da diplomacia, a resposta do presidente Trump foi, pá, imediata e sem consultar ninguém. Já que não teve acordo, ele anunciou que a Marinha dos Estados Unidos ia agir por conta própria e impor o bloqueio naval. Isso levanta uma pergunta bem importante, né? Se a situação é tão grave, por que os Estados Unidos estão fazendo isso sozinhos? A resposta mostra que, nessa crise específica, Washington acabou ficando bem isolado. Pois é, aliados de longa data como Austrália, Reino Unido, Alemanha e França simplesmente disseram não obrigado, publicamente. O recado foi bem claro, a prioridade deles era a diplomacia, não botar mais lenha na fogueira. No fim das contas, Trump se viu agindo sozinho. Mas olha, tem um detalhe importante aqui. Apesar de terem pulado fora do bloqueio americano, a França e o Reino Unido não ficaram parados. Eles começaram a montar uma missão separada, que eles chamaram de Pacífica, para garantir que os navios pudessem passar pela área, mas de um jeito totalmente independente do conflito. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, a gente chega na parte crucial. Por que isso tudo importa tanto? Porque um bloqueio naval nessa região não é só uma manobra militar, sabe? Ele pode começar um efeito dominó com consequências no mundo todo, e bem rápido. Para começar, o custo financeiro é uma coisa de louco. Só nas primeiras 6 semanas de conflito, antes mesmo desse bloqueio começar, os Estados Unidos já tinham torrado mais de 11 bilhões de dólares. E esse número nem conta o valor dos equipamentos perdidos em combate. E aqui está o motivo de todo mundo estar de cabelo em pé. 20%, 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome precisa passar por essa faixinha d'água que agora virou uma zona de conflito. Qualquer problema ali significa que o preço da gasolina pode subir para todo mundo, quase que na hora.
E o alvo principal do bloqueio é bem específico: o porto de Bandar Abbas. Esse porto é o coração do comércio do Irã, por onde entra e sai quase tudo. Em outras palavras, fechar Bandar Abbas é basicamente tentar sufocar a economia iraniana. E tudo isso nos leva à grande pergunta. Tecnicamente, o cessar-fogo ainda está de pé, mas o Irã já avisou que vai dar uma resposta forte a esse bloqueio. A situação está totalmente imprevisível e ninguém sabe qual vai ser o próximo passo. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!